Galera, vamos falar do momento atual do João Fonseca. Será que é positivo o momento atual dele, negativo? Quais os pontos fortes, os pontos a melhorar? A queda dele em Wimbledon, a gente tem que se preocupar. Como que foi essa campanha? O resultado é positivo ou negativo? Qual que é o saldo de tudo isso? Então vem comigo nesse vídeo, a gente vai comentar um pouquinho sobre o momento atual do João Fonseca. Eu sou o Joaquim Júnior e vocês estão aqui no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. Pessoal, estou trazendo esse vídeo então nesse domingo, queria ter trazido ele ontem, no sábado, mas acabou que eu não tive tempo para poder gravar. Mas eu quero falar um pouquinho do momento atual do João Fonseca. Ele fez o Wimbledon, chegou a uma terceira rodada, caiu contra o Nicolas Jarry, que jogou demais contra ele. E a gente vai falar, será que esse momento do João é positivo? Ele está numa crescente? Tem algum ponto a melhorar? Qual que é a minha opinião? Vou colocar aqui para vocês e quero também que vocês comentem aqui. Gosto muito de trocar uma ideia com vocês, então coloquem a opinião de vocês. Vamos lá, pessoal. Começando pelo fato mais recente, que é a derrota do João Fonseca para o Nicolas Jarry. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês sobre essa derrota, que é uma derrota normal, evidente que o João tinha chances de fazer umas quartas de final, era uma chave bem possível. O João teve chance nessa partida, eu estava até sonhando com o João e o Alcaraz, mas acabou que perdeu. No tênis. A gente sabe que ocorrem mais derrotas do que vitórias. Primeira coisa que eu quero colocar, outros tenistas bem mais experientes, cabeças de chave, como Medvedev, Roger Rune, Tommy Paul, o próprio Jack Draper, que está num ano espetacular, já saíram do torneio. O Zverev saiu do torneio, no feminino a Coco Gauff caiu também, Rybakina também caiu ontem, no sábado. Então são jogadores muito experientes, alguns até com conquistas de Grand Slam, que já saíram do torneio. Então é normal uma derrota. Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Segundo ponto, Nicolas Jarry, ele não vinha em bom momento, mas essa semana de Wimbledon, tanto a que antecedeu, que ele jogou o qualificatório, como agora, ele está num modo espetacular. Ele está sacando demais, um absurdo, quem assistiu o jogo viu, dava até uma agonia de ver o João tentando devolver aqueles saques, de tanto ace, paulada nos saques que o Nicolas Jarry estava fazendo. Eu penso aqui, se tem alguma coisa talvez que o João poderia ter feito nos dois primeiros sets, eu acho que principalmente no primeiro era muito difícil o João ter conseguido aquele set, porque o Nicolas Jarry, ele sacou demais, ele fez 90% de pontos com o primeiro saque no primeiro set, mas talvez era evitar a quebra, porém o João ele não estava sacando bem e sofreu nos seus games também, acabou que ele perdeu, foi quebrado e perdeu. E no segundo set ele também poderia tentar evitar a quebra para levar para um tie-break, porque levando para um tie-break, pessoal, o jogo é mais possível. Um cara que saca muito, Nicolas Jarry é um server bot, ele saca demais, é um cara que vive do saque praticamente, apesar que nesse jogo ele jogou muito bem, quase que em todos os tipos de golpes que ele executou, inclusive ele fez uma boa direita, ele fez uma boa movimentação, ele ficou em alguns pontos, então o Nicolas Jarry ele me surpreendeu até em alguns pontos nessa partida. Acho inclusive que difícil ele repetir campanhas como essa, mas ele está no bom momento, a gente não pode tirar o mérito dele nesse torneio que ele fez, que ele está fazendo até aqui. Então, no segundo set, o João poderia também tentar levar para um tie-break, que era uma possibilidade de beliscar um set, poderia cair para qualquer lado, mas de tentar pegar um set no começo. Esses dois sets custaram muito caro para o João, ele conseguiu vencer o terceiro set, e no quarto set, no detalhe, ele acabou perdendo. Ele criou as oportunidades, mas ele não conseguiu converter. Só que nesse jogo diferente eu não acho que a culpa é do João, ele não conseguiu converter esses breakpoints que ele teve a favor. Por que eu digo isso? Porque o Jarry nesses momentos sacou demais. Teve até um momento que o João escorregou, não sei se é a marca do tênis dele, que o solado não é bom. Evidente que o João escorrega demais nesses pisos de grama, ele escorregou muito nos últimos jogos. Então tem que ver se é a movimentação ou o tênis contribui para isso, pode ser que contribua, mas não tem como eu falar isso para vocês aqui, é uma suposição. Mas o Jarry fechou as portas, então não coloco culpa no João nesses breakpoints. O único ponto que talvez eu vejo que o João poderia ter jogado diferente foi no tie-break. Teve um ponto 4-2 que o João sacando, ele não sacou bem no tie-break, tão bem assim. Só no comecinho que ele começou bem, depois ele caiu o nível do saque. E ele teve um ponto no 4-2 que ele segurou um pouco o braço, que não é tanto a dele, e aí o Jarry conseguiu o ponto, e ali começou o retorno do Jarry para fazer então o 7-4 e fechar o jogo. Então, a chave seria levar alguns sets para o tie-break para poder beliscar um e sair com a vitória. Evidente que estava muito difícil, o Jarry estava num jogo muito inspirado. Se esse jogo vai para um quinto set, eu penso que o João teria muita vantagem de vencer essa partida, mentalmente ele estaria muito forte. Mas não foi, o C não existe, então acabou que o João foi eliminado então na terceira rodada.
Uma coisa que eu coloco de positivo nesse jogo é que o João Fonseca, ele conseguiu, num jogo muito difícil, retornar e ter possibilidade até de vencer a partida. Ele consegue muito, durante o jogo, ter essa leitura de entender um pouco o jogo do adversário. Ele ainda não havia pegado um cara que estava num nível desse, de, tipo, jogando de uma maneira tão absurda na questão de saque. Ele jogou com o Fritz, mas eu acho que nesse jogo de Jarre ele foi superior ao Fritz no quesito de o saque dele ajudar muito na construção da vitória. E o legal foi que o João, então, ele retornou, ele conseguiu um set, teve chances até de vencer essa partida, na minha opinião. Acabou não acontecendo, isso é um ponto positivo. Talvez agora para o futuro, o João entrar nos jogos um pouco mais dentro da partida, já entendendo um pouco mais o jogo e o adversário, a maneira de jogar. Ele está jogando contra adversários diferentes, nesse torneio ele jogou contra 3 adversários com estilos diferentes. 2 ele saiu muito bem, o terceiro não é que ele foi mal, ele conseguiu jogar até voltar para o jogo, mas acabou que ele perdeu a partida. Galera, e antes de continuar essa análise, a gente vai partir para os pontos positivos, os pontos a melhorar do João Fonseca no momento atual. Queria pedir para você se inscrever no canal, dar um winner na inscrição do canal para ajudar no nosso trabalho, dar um ace no like, isso fortalece demais todo o conteúdo que a gente está fazendo aqui para vocês. Ativa o sininho para receber um vídeo nosso, uma notificação, assim que a gente lançar um vídeo aqui, você vai receber a notificação, vai poder assistir de imediato tudo sobre tênis que a gente está trazendo aqui para vocês no canal do Torcedor. Quer apoiar nosso trabalho? Você pode enviar um Pix de qualquer valor, também pode virar membro do nosso canal. A chave Pix está aqui embaixo, tá, pessoal? Você pode virar membro, então, um valor bem simbólico. Temos alguns membros, agradeço aos membros do canal. Estamos trazendo conteúdo exclusivo para os membros aqui no YouTube também. Então tá bem legal, vem conferir, se você puder, ajuda demais. Hype o nosso vídeo também, que é hypando esse vídeo é levado para mais pessoas aqui dentro do YouTube. Falando então dos pontos positivos do João, pessoal, primeiro, nessa gira de grama, ele conseguiu sua primeira vitória na ATP, no circuito ATP na grama, que foi em Eastbourne. Depois, agora, ele conseguiu mais 2 em Wimbledon. Então, isso é muito importante para ele. Eu já falei que muitas vezes aqui no canal, que o jogo dele casa com a grama e vejo que ele será um excelente jogador de grama no futuro. Beleza, continuando essa análise, ele foi o primeiro tenista, ou o tenista mais jovem a vencer a partida de estreia em Wimbledon desde o Carlos Alcaraz, mostrando então quão grande é os feitos do João Fonseca. Outra coisa, ele é o tenista mais jovem a vencer, a chegar em uma terceira rodada tanto em Roland Garros como Wimbledon no mesmo ano, desde 2001, e o tenista mais jovem a chegar então na terceira rodada de Wimbledon desde 2011. Então são fatos muito grandes, mostra que o João é um cara muito precoce para o tênis. Ele está chegando e conseguindo grandes feitos. Então isso é muito bacana e reflete, essas informações refletem aqui o quão grandes são as vitórias do João, tudo que ele está fazendo nesse momento no circuito profissional. Mas outra coisa é entrar no top 50, o João Fonseca entra no top 50 e ele está conseguindo subir muito no ranking, buscando o objetivo dele, que é ficar dentro dos 32 antes do Australian Open, para poder ser cabeça de chave de Masters 1000 e também de Grand Slam. Então, muito legal essa subida, essa escalada do João Fonseca no ranking. Outra coisa, ele conseguiu jogar de maneira muito sólida os primeiros jogos. Ele pegou o Fernley dentro da casa dele na Grã-Bretanha, jogou muito bem, fechou as portas no momento certo, mas ele foi muito superior ao Fernley, o Jacob Fernley da Grã-Bretanha, conseguiu uma vitória muito boa. Contra um cara que era agressivo, o estilo do jogo dele, o João conseguiu pegar a primeira agressividade dessa partida e com muito mais recursos, que é evidente que o Fernley dominou o adversário. Contra o Brooksby, ele conseguiu também jogar com um cara diferente, que conseguia fazer variações de jogo durante o jogo mesmo, mudando ali o jeito de jogar, começando com defesa, depois sendo um pouco mais agressivo. Mentalmente muito forte, muito focado, achei o João também. Inclusive, ele também, achei melhor ele na troca de bola, sendo mais regular, mais consistente, isso no torneio como um todo, nas 3 partidas. Na primeira eu achei ele sacando melhor, na segunda eu achei que ele devolveu melhor, o saque já baixou um pouco o nível, e na terceira eu acho que o saque não foi ruim, mas caiu o nível bastante, e isso prejudicou ele também, ele teve muita dificuldade, principalmente no primeiro set. Então jogar contra esses caras de nível aí 50, 40, níveis diferentes, né, características diferentes, permite ao João um crescimento muito grande. Ele jogou contra 3 caras diferentes dentro do mesmo torneio e ganhou 2 e teve chance até de ganhar a terceira partida. Então isso é muito legal. Outra coisa, todos os slams que ele jogou esse ano que ele estreou, ele ganhou a primeira rodada. Ele ganhou a primeira rodada no Australian Open, terceira em Roland Garros e terceira em Wimbledon. Muito grande esses fatos.
Tem jogadores, pessoal, que o sonho é entrar em um Grand Slam e não conseguiram jogar até hoje. Jogadores aí que já estão em fim de carreira. Então, só para colocar essa informação aqui para vocês, para trazer esse peso também. Aí, galera, falar o que mais para vocês, né? Os pontos a melhorar, né? Tem pontos a melhorar sim. Não é que o João é ruim nesses pontos que eu vou colocar aqui, tá? Na verdade, ele é muito bom. Todos esses tenistas que estão no top 100 são bons, senão não estariam aí. Mas são pontos que nesse nível de tênis eu vejo que sim, que o João tem oportunidades de melhoria. Ele é um cara que cresce muito rápido. Vamos lá, quais são esses pontos? Eu entendo ainda que a parte física o João precisa melhorar, a gente vê que está em construção, ele está crescendo ainda, né? A gente sabe que o corpo masculino demora um pouco mais para terminar esse processo de crescimento. Vejo ele já bem melhor, mas penso que ele pode ter um momento ali, uma oportunidade de aprimorar essa parte física para os próximos torneios para conseguir manter a intensidade durante todo o jogo. Os adversários já estão conhecendo mais o João, estudando muito ele. Por exemplo, o Jarry jogou muita bola na esquerda do João. E assim, o João ele vai ter que entender essas questões táticas para poder trazer os golpes para o seu melhor, né? Seu melhor golpe, que é o forehand, ele vai ter que entender, ou também trabalhar um pouco mais o backhand, que não é ruim o backhand, mas é onde os adversários vão tentar ganhar os jogos jogando no backhand do João. Ele tem uma qualidade muito grande que é ter um slice ali para poder ajudar esse backhand. Então sim, ele vai precisar entender que o jogo dele, sempre os adversários vão tentar explorar esse backhand, já que o forehand dele é muito poderoso. Então o João Fonseca vai buscar, né, tem que buscar a evolução desse backhand, que já é muito bom na minha opinião, mas com esses jogadores estudando, evidente que vão tentar usar isso contra ele. O João melhorou muito no saque, só que tem jogos que ele saca muito bem, que ele ganha 78% dos pontos com o primeiro saque. Ele evoluiu o percentual de acerto do primeiro saque, só que ele não está conseguindo manter isso em vários jogos com sequência. Por exemplo, o segundo jogo de Wimbledon e o terceiro caiu muito o percentual de pontos ganhos com o primeiro saque, isso faz muita diferença também. Então coloco esse ponto aqui de manter essa regularidade, um percentual mais alto de pontos ganhos com o primeiro saque, para poder então não ser quebrado, não ser ameaçado no seu serviço. É evidente que isso no tênis é normal ser quebrado, mas eu vejo que numa questão de regularidade, vamos colocar aqui para vocês. E a outra coisa é a conversão de breakpoints. A gente vê que a conversão de breakpoints do João ainda continua baixa, mas quanto o Jarry, já expliquei aqui, não vejo que foi culpa dele, né? Sim, mérito do Jarry, mas é um ponto que o João precisa trabalhar esses momentos de quebra, momentos decisivos, para ele poder aproveitar mais e sofrer um pouco menos nos jogos e conseguir as vitórias, ganhar os sets, as vitórias com mais facilidade. A movimentação eu acho também que é um ponto, está bem melhor já, mas sim, também é um ponto que pode trabalhar, mas não notei tanto nesse jogo, nessa campanha Wimbledon, que a movimentação prejudicou ele. Pessoal, isso aqui não é uma crítica, só são oportunidades, até porque eu gostaria de estar no nível do João Fonseca, gostaria de ser um jogador igual ao João Fonseca, eu jogo no amador, mas eu estou dezenas de anos-luz. Mas eu estou colocando no nível que ele está para ele ser um jogador ainda mais top. Não é que é ruim, é muito bom, mas são coisas que eu vejo que o João ele vai melhorar com certeza, e a hora que ele melhorar isso daí, pessoal, ele já melhorou muita coisa. Vai ficar aí, vai ficar para a história, o João vai entrar, vai conseguir muitas coisas maiores no tênis, essa é a minha opinião. Não sei a sua, coloca aqui que eu quero muito ler a opinião de vocês. Galera, gostaram do vídeo? Se inscrevam, deixem um like, comentem. Então esse é o momento atual do João, agora ele tira uma pausa, vai descansar, e depois ele mais para frente joga algum torneio, ainda não está certo o seu calendário, e a gente vai trazer aqui mais para frente o calendário dele, para trazer um vídeo aqui para vocês, para deixar vocês por dentro. Galera, muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!